Olá, bom dia, turma do sétimo ano. Hoje nós vamos continuar nossas atividades de ensino das artes, correto? A nossa última atividade foi na página 57 e hoje nós vamos dar seguimento, correto? Nós temos uma atividade aí que vocês vão fazer na prática, certo? Na página 59, certo? Primeiramente, vocês vão fazer uma leitura da página 58, só para nível de informação de vocês, certo? Aí a nossa arte, né, da cultura artística, as manifestações, né, artísticas, afro-brasileira, que acontece, né, que são os carnavais, certo? Aí vocês vão observar a nossa atividade que vocês vão fazer na prática, na página 59, vocês vão fazer uma produção, né? Vocês vão produzir, na verdade, um instrumento, correto? É muito simples. É só vocês observarem as instruções aí no livro de vocês e vocês vão produzi-las, correto? Vamos lá. Vimos que um dos instrumentos usados para tocar o ijexá é o agogô, certo? O termo tem origem na língua iorubá, certo? Iorubá, e vem do acocô, certo? Que quer dizer sino. O agogô é um instrumento de ferro no qual uma alça apoia dois cones de tamanhos diferentes, certo? Para tocá-lo usa-se uma banqueta. Então vocês estão observando aí no livro de vocês, nesse instrumento que é o agogô, correto? Esse instrumento ele pode ser produzido com diversos materiais, como madeira, plástico e etc. Vocês vão construir um agogô utilizando latas, certo? Para isso você vai precisar de... Aí nós temos aqui os materiais. Lata vocês podem ter na casa de vocês, latas de leite vazia ou de mucilon, latas de alumínio, correto? Vocês vão utilizar uma lata grande, como está dizendo aí, né, na instrução do livro de vocês, se vocês puderem acompanhar, uma lata pequena, uma colher de pau e fita adesiva, correto? Vocês vão pegar esses materiais e vão produzi-las, correto? Esse instrumento, certo? Você vai pegar, pegue duas latas, coloque uma ao lado da outra e passe a fita adesiva de forma que grudem, né, que fique junta uma da outra, certo? Agora nosso agogô está pronto para ser tocado. Você vai seguir as instruções, vão fazer um instrumento, certo? E depois vocês vão observar o tipo de som que ele vai produzir, certo? Com a colher, você vai utilizar, né, a colher para percutir as latas. O que é percutir? Você vai explorar, né? Você vai bater e vai ver qual é o tipo de som que vai sair, né? Na lata grande vai sair um som agudo e na lata pequena vai sair um outro tipo de som, correto? Vai sair um som mais grave e um outro som mais agudo, certo? É importante perceber que nem sempre acertamos de primeira. A execução musical, ela exige treino, basta estudar para atingir os objetivos. Mas, para que isso se torne mais simples, você vai seguir o quadro de sons abaixo. Aí aqui nós temos, certo? Nós temos vários toques, né? Vários toques dos sons que pode ser produzido, certo? Lá virando na página 60, nós temos aí outras atividades. Essa daqui vocês vão responder no livro mesmo, certo? Diversidade e identidade afro-brasileira, certo? Penteados, joias, estampas, ritmos, instrumentos musicais, tudo isso faz parte da estética afro-brasileira, correto? A expressão desse modo de ser e fazer tem sido incorporada à publicidade, ao entretenimento e ao mundo da moda. Por exemplo, revelando aspectos de identidade afro-brasileira que nem sempre tiveram espaço. As mulheres negras tornaram-se importantes divulgadoras da estética afro-brasileira no dia a dia. Ela está expressa no uso de adornos, certo? Aqueles turbantes que é utilizado, né, na cabeça, que fica em volta da cabeça da pessoa, né?
Esses elementos, eles refletem apenas gostos pessoais, certo? Eles são feitos, né, de tecidos ou arranjos que são feitos nos cabelos das mulheres, certo? Eles possuem múltiplos significados, né? Além de resgatar valores ancestrais, eles também revelam criatividade e autoestima, certo? E autoestima e pertencimento. Eles marcam também o orgulho, a história e o lugar das mulheres negras, né, na sociedade contemporânea, certo? Então, esses turbantes aí, vocês já são acostumados a ver, né? As mulheres afro-americanas, elas gostam de utilizar. Aí no livro de vocês, se vocês observarem, nós temos aí a figura, né, de uma jovem brasileira utilizando, né, esse turbante, certo? Aí nós temos aí umas alternativas, umas questões para vocês responderem, correto? Alguma dúvida, vocês podem estar me enviando mensagem, certo? Depois do instrumento de vocês pronto, também vocês podem estar me enviando lá no meu PV, correto? Se vocês tiverem alguma dúvida com relação ao material, mas isso aqui é muito simples, esse material eu creio que vocês tenham em casa, certo? Vocês podem estar me enviando depois de pronto. Na página 61, nós temos aí ampliando saberes, certo? Vocês vão ler, nós temos aí nós temos aí 3 opções, certo? De livros que vocês podem estar fazendo pesquisa, certo? E aprendendo mais com relação à nossa viagem, né, à África, aprendendo mais sobre a cultura brasileira, certo? Aprendendo mais sobre as histórias de resistência, correto? Nós temos aí um filme, né? Nós temos um filme que o nome é Quiricu, o nome do filme, certo? Neste filme ele vai, se vocês puderem ter acesso, vocês vão conhecer um recém-nascido, corajoso e superdotado, né? Que é o Quiricu. Ele sabe falar, andar e comer. Ele tem a missão de salvar sua aldeia, que está ameaçada por uma feiticeira, correto? Ao longo do filme é possível ver inúmeras referências à cultura da África, como as vestimentas, a musicalidade e a relação com a natureza. Se vocês tiverem acesso, vocês puderem assistir, isso é uma opção para vocês, tá bom? Nós temos também aí a história de resistência, né, da HQ Angola Janga. Ela combina uma ficção e a realidade para narrar a história de Zumbi, que vocês já ouviram falar, né, na história de Zumbi, né, tem conhecimento. Um dos homens que foi símbolo da resistência e da cultura negra no Brasil. Ele foi o principal líder, né, do Colombo. Vocês já estudaram essa história, né, na disciplina de história, né, que é o Zumbi dos Palmares, certo? Ele foi um dos quilombos, né, no período da colônia, no período colonial brasileiro, correto? Então, se vocês observarem também, nós temos aí uma opção para vocês. Isso mais é para enriquecimento, né, nos conhecimentos de vocês. Nós temos também aí a viagem à África, certo? Bia na África, certo? Esse daí é um livro, né? Este livro ele conta a história de uma menina, Bia, que vai morar durante um ano na África com sua mãe. Lá ela conhece muitos lugares, como a Angola, o Quênia e o Egito, certo? Por onde passa, Bia descobre um pouco dos costumes, linguagens, culturas e cotidiano das pessoas. Esse também, se vocês puderem e tiver acesso a esse livro, vocês vão conhecer mais um pouco da história dessa moça, né? Bia, a viagem à África, correto? Então, essa foi a atividade de ensino das artes. Observem bem as atividades para poder vocês responderem. Se vocês tiverem dúvida com relação ao instrumento que vocês vão fazer na prática, podem estar enviando mensagem, ou então, se vocês não tiverem esse material e tiverem uma outra sugestão de confeccionar esse instrumento,
vocês podem também estar enviando para mim, tá? Perguntando se podem fazer com outro tipo de material, desde que vocês façam, né, e produzam o som, certo? Boa aula, tenham todos um bom dia.